Tava pensando que a gente meio que tem que criar um hábito de pensar como que eu tava há um ano atrás. Tipo, o que que eu tava fazendo, o que que eu tava vivendo, como é que tava a minha vida. Porque os dias vão passando e a gente vai se acostumando com a vida atual e esquece de como que a gente era antes. E eu tava... Na verdade, eu cheguei nesse pensamento porque eu tava reclamando do meu corpo. E realmente é isso. A gente se acostuma com o momento presente, né? Porque cada dia que passa, a gente vai se acostumando com nossa nova imagem, com nossa nova realidade. E, pô, eu não tenho o hábito de estar recordando de coisas de uma semana atrás, de um mês atrás, quem dirá de um ano atrás, sabe? E eu tava reclamando, né? O meu corpo ainda não tá de tal jeito, tem uma gordura, tem não sei o quê. E aí eu tava apagando umas coisas da galeria e eu encontrei uma foto minha de um ano atrás. E cara, eu tava imensa. Não tem como, sabe? Eu devia estar, sei lá, quantos quilos a mais do que eu devo estar hoje. E eu simplesmente tinha esquecido. Eu tinha esquecido do porquê, de como que eu tava. E tudo isso me fez parar, analisar, lembrar do processo que aconteceu para que eu estivesse com aquele corpo, né? Tipo, por que eu engordei daquele jeito? Eu tô citando esse exemplo em específico, né? Mas também me fez relembrar do processo para deixar de ter o corpo que eu tinha um ano atrás. E tudo isso me fez ter mais gás para que eu continue hoje em busca do corpo que eu quero ter, sabe? E se a gente pensar, sei lá, eu posso até olhar isso com esse tipo de trabalho, né? Às vezes a gente esquece que tudo que a gente tem hoje, um dia foi um sonho, um dia foi uma vontade. Acho que ter esses momentos, sabe, de pensar em como que era a nossa vida, como que eram as coisas num passado, faz a gente ter mais gratidão, sei lá, olhar com bons olhos. E o fato de a gente não ter esse hábito de pensar em coisas do passado, a gente foca no presente e futuro, né? Tipo, hoje eu estou de tal forma e eu quero chegar em tal lugar. Mas perdi ali no raciocínio, mas enfim. Hoje estou de tal forma e quero chegar em tal lugar. E a gente não lembra do progresso que a gente já teve até o momento presente. Justamente por a gente não ter esse tipo de hábito. E eu falo assim, não é como se eu tivesse, né, esse hábito de estar sempre pensando, né, mas como eu acabei fazendo nessas últimas semanas, acho que eu sou uma pessoa um tanto quanto nostálgica também, sabe? De vez em quando eu me pego pensando nisso, e principalmente porque eu tenho algumas fotos na galeria do celular que eu acabo não apagando. Tipo, não vou postar, não vou usar, mas também não apago. Por mais que eu saiba que isso tá salvo dentro do meu Drive também, sabe? Ou às vezes eu entro para revisitar o Google Drive e lembro de outras coisas, sabe? Sei lá, né? Eu sempre levei pro contexto de ficar nostálgica e lembrar, né, de situações do passado, mas eu acho que agora também dá para olhar por esse lado de, cara, olha só como tava a minha vida nesse momento aqui. E a gente pode ver as coisas boas, as coisas ruins, né? Tipo, analisar todos os pontos, sei lá, e tirar algo disso, entendeu? Tipo, naquele momento era muito bom isso aqui e hoje eu não faço. Será que eu posso voltar a fazer? Será que... Entende? Eu acho que também pode ser isso, né? Porque tem coisas que eu fazia no passado que hoje em dia eu não faço. E eu não lembro, sabe? Não é o que eu lembre.
mas às vezes é um revisitar de memória que pode até, sabe, trazer de volta algo que fazia lá. Ou algo que hoje eu faço e não fazia lá no passado, né? E a gente dar esse crédito de caramba, olha só, hoje eu tô fazendo isso, eu não fazia antes, ou eu queria fazer antes e agora eu faço, sabe? Sei lá, eu acho que vale a pena, sabe? De vez em quando a gente ter esse momento, né? De o que eu tava fazendo no ano passado, uma época X da minha vida, sabe? Como é que estava acontecendo, como é que estava a minha mente, como é que estavam as emoções, sei lá. Quem eram as pessoas presentes, por que elas não estão mais presentes, quem é que continua presente, por quê, entende? Como é que estava o meu trabalho, como é que estavam, entende? Cara, dá pra, nossa senhora, uma imensidão de coisas aí. Ó, que engraçado, eu já tinha passado os vídeos aqui pro computador e eu perguntei pro Google se ele já se perguntou. Na verdade, eu joguei o título do vídeo no Google, né? Você já se perguntou como você estava um ano atrás? E ele me respondeu que sim, que pensa nisso, né? Olha o que que mudou, o que que tinha antes, como é que tá agora. E é justamente esse o ponto do vídeo, né? A gente se questionar, se olhar, entendeu? Porque se a gente não tem nós mesmos como referência, né? Tipo, como que eu tava antes, como que eu tô hoje, como que eu quero estar no futuro, tipo, a gente fica meio que sem direção, entende? Sei lá, é uma pergunta meio que simples, né? A gente para pra pensar, pô, como é que eu tava um ano atrás? Mas ao mesmo tempo acaba sendo complexo, porque se ramifica para diversas coisas. E quando eu comecei a gravar o vídeo, eu tava muito pensante em uma coisa em específica e agora eu tô, né, abrindo os olhos para muito mais possibilidades dentro dessa pergunta. E é isso, agora de fato o vídeo chegou ao fim. Muito obrigada pela companhia de sempre e eu espero ter você aqui no próximo vídeo. Valeu e até o próximo.